para falar algo da palavra santa do Senhor. Sabemos que o nosso Deus é bom e está conosco. E hoje nós vamos tratar de um assunto que já vem sendo tratado há muito tempo, né? Vários canais do YouTube, somente os grandes apologetas, já vem refutado essas seitas há muito tempo. Mas como eu recebi de um amigo esse livro, né? Até então não tinha esse livro ainda. E comecei a ler, já havia muito falar, né? Tinha um conhecimento, mas nunca tinha pegado e lido, né? E eu não sei se esse livro é o mesmo que todos leem, eu estava pesquisando na internet e tem várias versões. Aqui, ó. O grande conflito da senhora White, né? Ellen White, o espírito de profecia da seita adventista do sétimo dia. É uma seita que tem transtornado a cada dia a mente dos fracos e doentes. E a gente temos que combater com todas as nossas forças, com todas as nossas espadas e armadura que o Senhor tem dado, né, com o Evangelho de Jesus Cristo, porque essa é a nossa missão. E eu estava lendo aqui e só logo de cara eu encontrei várias heresias, e eu não estou lendo ele assim do começo até a última página, eu estou lendo por versão. No caso aqui, eu estou lendo aqui o Santuário, vou mostrar para vocês. O Santuário é 23, página 175. O grande conflito é uma saga milenar, né? Tá aqui. E a gente sabe muito bem que esse é um dos livros da senhora Ellen White, né, que se diz ser o espírito de profecia. Os adventistas têm ela como uma profetisa mesmo, aliás, a única profetisa, o único espírito de profeta que existiu era ela, né? Até então eles colocam os seus escritos, os seus livros como um pé de igualdade com a Bíblia. E isso é uma grande heresia que a gente vai falar mais no futuro, certo? E eu estava lendo aqui, e todos nós sabemos que antes da Ellen White, né, o Miller, ele tentou acertar a volta de Jesus Cristo, a volta do Senhor, fazendo as suas contagens nos livros de Daniel, e ali deu tudo errado, né? Deu tudo errado e tentou algumas vezes e Jesus não voltou. Vendo isso, ele abandonou, né, o adventista, e voltou para a sua denominação, que era uma igreja batista, se eu não me engano. E alguns ficaram ainda com a heresia, né, com a seita. Depois surge Ellen White tentando remendar aquilo que ele chamava da volta de Cristo. Estava marcado para o ano de 1844, né? Seria no mês de outubro, se eu não me engano, no mês 10, dia 22 do mês 10 de 1844. Se eu não tiver esquecido, vocês deixam o comentário aí. Então, como Jesus não veio, foi uma grande decepção para aquelas pessoas que diziam que, até esse livro mesmo diz aqui, que nenhum dia houve, né? Nenhum dia houve como esse dia. E foi um dia de muita pregação, de muita renúncia das pessoas. As pessoas deixaram tudo e venderam tudo, perderam tudo que tinha para esperar a volta de Cristo. Como ele não voltou, as pessoas ficaram desapontadas e abandonaram a seita, né? Muitos deles viraram ateu, muitos deles seguiram o rapaz lá, o Miller, que fez suas contas erradas, e voltaram para a igreja batista e assim foi. E outros continuaram servindo a seita, né? E aqui, meus amados queridos, eu quero aqui fazer um breve comentário nesse livro, aonde retrata muito bem e deixa exposto a heresia
desse livro, que para mim não aconselho ninguém a ler que estiver estudando, começando ainda estudando a palavra, porque é um livro que vai contra os ensinos de Jesus, vai contra os ensinos dos discípulos que era do tempo de Cristo, vai contra os pais apostólicos, entendeu? E vai contra hoje todos os ensinos, as cópias da Bíblia que a gente tem hoje. Então, eu marquei aqui alguns pontos. Na página 179, nós sabemos muito bem, como eu friso mais uma vez, no ano de 1844, ele tentou acertar, né, a volta de Cristo e não aconteceu, entendeu? Vindo o desapontamento. Então, ela marcou, ela disse que a data estava correta, porém o acontecimento não. Que em vez de Jesus voltar, Jesus entrou no lugar santíssimo, santo dos santos, e ali ele foi para um tal de juízo investigativo. É uma doutrina do juízo investigativo dos adventistas, não é uma doutrina bíblica. E ali ela falou isso, que Jesus entrou no lugar santíssimo para oferecer sacrifício pelos discípulos, por todos os discípulos, né? Pelas pessoas ali. Até marquei aqui, ó. Tá marcado em caneta, certo? E diz assim, eu vou ler aqui para vocês, olha só. Pela fé, os discípulos de Cristo o seguiram até esse primeiro compartimento quando ele ascendeu ao céu. Olha só. Então, os discípulos de Cristo, juntamente com Cristo, pela fé entraram nesse compartimento, que era o lugar santíssimo, certo? O lugar santíssimo. E ali diz mais, olha só o que ele escreveu aqui. Olha só. Assim como no cerimonial simbólico, aliás, vou começar do começo. Aí por 18 séculos, essa obra prosseguiu no primeiro compartimento do santuário. Aí vem, o sangue de Cristo obteve perdão e aceitação dos pecados arrependidos junto ao Pai. Mas seus pecados continuavam registrados nos livros. Olha só. Assim como no cerimonial simbólico, havia uma obra de expiação no fim do ano. Antes que a obra de Cristo em prol da humanidade termine, há um trabalho de expiação a ser feito para remover os pecados do santuário. Isso começou quando as 2.300 tardes e manhãs terminaram. Nessa ocasião, nosso sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Ou seja, eles estão afirmando aqui que no ano de 1844, Cristo entrou no santuário para esse tal de juízo investigativo, para investigar e dar continuidade à obra expiatória dos pecados das pessoas que já morreram. E aqui faz uma divisão, se a gente começar a ler mais, vai fazer uma divisão entre as pessoas que já morreram, os servos de Deus que já morreram, e as pessoas que ainda estão para morrer. Então Cristo está no lugar santíssimo, né? Porque no primeiro compartimento ele entrou no lugar santo, com os discípulos, e ali passou 18 séculos, né? 18 séculos. Então passou 1.800 anos. Se não foge a memória, um século a 100 anos, 18 séculos, 1.800 anos. Então, lá nesse lugar, olha só como é grande a heresia. Nesse lugar que nem é o lugar santíssimo. Entendeu? Então, nessa ocasião, o nosso sacerdote entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário. Então, Cristo, lá na cruz do Calvário, quando ele brandou, disse está consumado, para a senhora Ellen White, para o espírito de profecia dos adventistas, para a verdadeira profecia, profeta, sei lá, e profecia, né? O sacrifício expiatório de Cristo não foi suficiente para a salvação dos seus servos. Então, a cruz do Calvário, o sangue que Jesus derramou lá na cruz do Calvário não foi suficiente. Por quê?
Porque Cristo Jesus, segundo a Ellen White, aqui no seu livro Grande Conflito, entendeu? Ainda está no lugar santíssimo, investigando os pecados, olhando lá os livros, dizendo ela que tem uns livros lá, e nesses livros está escrito o nome e os pecados das pessoas. Então Jesus está lá com a caneta, não sei, lá com aparelho de microscópio, não sei como é, está investigando os pecados das pessoas para ver quem dessas pessoas foi purificado, tem direito à purificação, à expiação do pecado daquela pessoa, para ressuscitar e ser salvo. Olha só o tamanho da heresia. Olha só o tamanho da heresia que essa senhora, não sei como foi que ela inventou isso, não sei quem deu isso para ela. Sei que ela inventou isso para justificar algo que nunca aconteceu, que foi a volta de Jesus no ano de 1844, profetizada ou predita ou investigada pelo senhor Miller, né? Que ele mesmo reconheceu que estava errado, que tinha errado, e aí voltou-se para o seu devido lugar. Então, meus queridos amados, isso nos traz, entendeu? Isso nos traz uma boa observância que esse livro, juntamente com a sua senhora que escreveu, Ellen White, não passa de uma aberração. O livro é herético, é cheio de heresia, é fundado em cima de heresia, e a senhora é uma falsa profeta pelos argumentos que está aqui. Por quê? Por que é? Porque se nós ler a Bíblia, se nós ler lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, 1 e 8, vou pegar aqui o texto sagrado e ler em Gálatas capítulo 1 e 8, vai estar escrito assim, olha só. Mas, ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já tem recebiste, seja anátema. Então aqui foi o apóstolo São Paulo, falando exatamente que se alguém, ou ele mesmo, ou o anjo do céu, vos anunciasse outra palavra, outro evangelho, outra revelação, além do que ele já tinha falado, que era o evangelho de Cristo, era anátema, ou seja, maldição. Então esse livro aqui, da senhora Ellen White, esse livro aqui é maldição. Esse livro aqui não traz bênção, ele traz maldição. Entendeu? Eu peguei esse livro para me elaborar e tem muitas coisas aqui que nós vamos estudar e vou falar para vocês. Entendeu? Que é completo de maldição, porque vai contra os ensinos bíblicos. Entendeu? Por quê? Quando ela refere que Jesus está investigando os pecados das pessoas, olha só, ela está dizendo que Jesus não é Deus. Por quê? Está dizendo que Jesus não é Deus. Porque quando se investiga é porque você não tem conhecimento. E quando você não tem conhecimento é porque você não vê, você não sabe, você não está naquele momento. Porém, a Bíblia diz que Deus, ele é onisciente. E Jesus, sendo Deus, ele é onisciente. Entendeu? Então, quando ela diz, na sua revelação, que Jesus está no lugar santíssimo, investigando, elaborando, fazendo justiça, um juízo, em processo de investigação, em livros, quais são os pecados e as pessoas que vão ser perdoadas, está dizendo que Jesus não tem a onisciência. E quando Jesus não tem a onisciência, logo ele não é Deus. Porque olha só o que o texto sagrado diz. Primeiro, lá em Salmos capítulo 139, versículo 1 e 4, diz assim, ó. Eu estou com a Bíblia aqui aberta também no computador. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então, para o salmista,
Deus, ele já sabe o nosso pensamento, ele já sabe quando nós se levanta, quando nós se senta, ele já sabe quando nós dormimos, sabe o nosso pensamento, mesmo antes da palavra chegar na nossa língua, Deus já sabe. Então Deus, ele é onisciente, ele é além do tempo. Esse tempo nosso aqui, ele é fora, Deus está além do tempo. Ele é o criador de todas as coisas. Então Ellen White está dizendo aqui que Deus não é onisciente, que Jesus não é onisciente, dizendo que ele está investigando os pecados das pessoas. Olha só, eu vou ler mais. Olha só o que o texto sagrado diz. Olha só o que esse livro aqui diz. Assim, olha só. No entanto, antes que isso aconteça, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, por meio do arrependimento e fé em Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. Logo, a purificação do santuário envolve uma obra de investigação. Veja só o tanto de heresia que tem nesse livro. Eu estou aqui expondo as heresias de Ellen White no livro dela. E quem lê com o espírito mesmo crítico, né? Um espírito mesmo voltado para a verdade, vai ver que isso aqui está errado. Que ela nunca foi uma profetisa, nunca vai ser, e nunca foi o espírito de profecia que está lá em Apocalipse, de jeito nenhum. Ela foi apenas uma mulher que, infelizmente, profetizou muitas mentiras, né? Fez marcações de coisas erradas e mostrou nos seus livros que era totalmente fora e contrário aos textos sagrados. Por quê? Olha só, envolve uma obra de investigação, uma obra de juízo, antes da vinda de Cristo. Pois quando ele vier, sua recompensa estará consigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ela colocou a Mateus, colocaram aqui Apocalipse 12, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. O versículo está certo, porém a revelação dela está errada. A revelação da profetisa está errada. Entendeu? Então, meus queridos, logo com isso, a gente sabe muito bem que esse livro aqui, ele quer anular os textos sagrados. Por quê? E tem vários textos aqui na Bíblia Sagrada, se a gente for ler. Olha só. Para Ellen White, o sacrifício de Cristo não foi suficiente, né? Porque há mais de 2000 anos atrás, Jesus morreu na cruz do Calvário. E lá em 1 João, deixa eu ver aqui. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Jesus abriu a boca e disse: está consumado. E o está consumado de Jesus, para a senhora Ellen White, foi uma consumação falsa. Jesus mentiu, né? Tem alguma coisa errada naquela consumação, porque na consumação, a gente sabe muito bem, eu até escrevi aqui, deixa eu marcar aqui, eu até escrevi para vocês. Olha só, quando Jesus disse, lá em João capítulo 19, versículo 30, está consumado, ele usou uma palavra no grego a palavra é tetelestai, né? Tetelestai, essa é a palavra está consumado no grego. E essa palavra, ela quer dizer terminou, acabou, está consumado, entendeu? E terminou tudo, acabou mesmo. O sacrifício que Jesus veio para sofrer pela humanidade, para abrir a porta da salvação, para que a graça de Deus alcançasse tudo, através do perdão de Jesus, foi consumado na cruz do Calvário. Não precisa mais de juízo investigativo. Mas para Ellen White, Jesus, aquilo ali não foi consumado, não foi terminado. Ainda tem uma continuação. E essa continuação só veio muitos anos depois, em 1844, só porque foi desapontada, foi uma contagem errada, errônea,
profetizando e ela queria remendar as heresias de um para que as pessoas continuassem apoiando as suas heresias, as seitas, da sua seita. Então, quando ela diz que Jesus está investigando, né, uma obra de investigação, ela está anulando o sacrifício expiatório, e a gente sabe muito bem que Jesus perdoou o pecado até antes da sua morte. Olha só, até antes da sua morte. Quando Jesus chegava para as pessoas e dizia assim, pois os teus pecados estão perdoados, né? Os teus pecados estão perdoados. Jesus perdoou pecados em Lucas capítulo 23, versículo 4, Lucas capítulo 7, versículo 48. Jesus perdoou os nossos pecados em 1 João capítulo 2, versículo 12. Entendeu? Diz assim, filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Então, eu estou aqui com um exemplar da Bíblia, da Palavra de Deus, é a Palavra de Deus, e estou com um livro falso, um livro herético, O Grande Conflito, que traz várias heresias e mentira, e vou desmascarar esse livro e você vai ver. Fique com Deus, inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe e fique conosco, porque até a